Olá, pessoal. Aqui é o professor Vitor e a partir de agora nós vamos começar a discutir sobre eletricidade básica. Mais especificamente, nesse vídeo nós vamos falar sobre os resistores. Então, resumidamente, um resistor ele pode ser considerado como sendo um dispositivo que vai converter energia elétrica em energia térmica. E ele é bastante utilizado em circuitos elétricos para limitar a quantidade de corrente elétrica daquele circuito, daquele nó. A gente não vai entrar em detalhes muito teóricos em relação aos resistores. Tá? A gente vai partir do pressuposto, eu estou partindo do pressuposto que vocês já conhecem um pouco esse dispositivo e eu apenas vou mostrar nesse vídeo como é que vocês conseguem descobrir o valor da resistência apenas analisando as cores, o formato do determinado resistor. Então, aqui nessa parte, eu estou mostrando para vocês, tá, nesse simulador, 6 resistores diferentes. E eu sei que eles são diferentes porque as cores de cada um deles são distintas. E são exatamente essas cores que vão definir qual é o valor da resistência em ohms. Então, na maioria dos casos, dos resistores que vocês vão se deparar, eles têm 4 cores. Tá? Em geral, 3 delas estão bem próximas uma das outras, e a quarta cor está um pouco mais isolada. Então, essas 3 que estão próximas vão definir o valor da resistência, e essa quarta cor aqui vai definir a tolerância. Então, como é que isso se dá? Como a gente consegue interpretar isso? Vocês podem pesquisar a tabela de cores do resistor, tá? Que vai traduzir o que cada cor representa em termos numéricos. Então, eu já baixei esse exemplo aqui de tabela, que está sendo mostrado aqui para vocês. E aqui a gente consegue ver uma correspondência de cada cor com os números, com os valores, com os multiplicadores e com a tolerância. Em geral, quando nós temos 4 cores, que nem são todos os exemplos aqui, as 2 primeiras vão definir quais são os valores, e essa terceira vai ser um multiplicador, que vai multiplicar esses 2 valores por alguma potência de 10. Então, vamos ver logo esse primeiro exemplo aqui. A primeira cor é marrom, a segunda é preta, a terceira é vermelha. Então, as 2 primeiras definem os valores. Marrom 1, preto 0, e essa terceira vai definir um multiplicador. Então, é 10 vezes 100, que é igual a 1000. Portanto, esse resistor aqui ele possui uma resistência de 1000 ohms ou igual a 1 kΩ. Ok? Essa quarta cor aqui ela vai definir a tolerância. Então, nesse caso aqui, é um dourado. Né? Então, a gente vem aqui, ó, ouro, ele possui uma tolerância de 5%. O que representa essa tolerância? Esse é o valor nominal, esse é o valor que a gente deveria ter nesse resistor. Mas os resistores reais não necessariamente vão ter exatamente esse valor, eles podem variar dentro de uma faixa. E essa faixa aqui vai definir a tolerância. Então, por exemplo, nesse caso é dourado, então possui uma tolerância de 5%. Então, 1000 vezes 5% é igual a 50 ohms. Portanto, o valor real dessa resistência aqui pode estar num valor dentro do intervalo de 950 ohms até 1050 ohms, ou seja, 50 ohms para mais e 50 ohms para menos. Então, se a gente fosse utilizar um multímetro e medir essa resistência, e se estivesse dentro dessa tolerância, ele ainda estaria adequado, tá? A sua especificação estaria correta. Ok? Então, vamos agora testar para essas outras configurações aqui. Esse segundo resistor, nós temos vermelho, vermelho e marrom. Então, eu tenho 22 vezes um multiplicador 10. Então, esse aqui é 220 ohms. Esse terceiro, nós temos marrom e preto. Então, marrom 1, preto 0, 10 vezes 1000, que é o laranja. Então, nesse caso, nós temos 10.000, que é igual a 10 kΩ. O quarto, nós temos verde, que é igual a 5, azul é igual a 6, e o laranja, novamente, é igual a 1000. Então, vai ser 56 vezes 1000, 56.000, que é igual a 56 kΩ. O quinto, nós temos amarelo, 4, violeta, 7 e verde. Então, é 47 multiplicado por 100.000. Isso aqui vai dar 4,7 mega-ohms, tá? Onde mega é 10 elevado à sexta. Então, esse aqui é 4,7
mega ohms, tá? Se vocês não lembram o que representa esse K, esse mega, sugiro que vocês relembrem, tá? Mas basicamente o K significa multiplicado por 1000 e o mega é multiplicado por 1 milhão, tá? 10 elevado a sexta. E por fim, esse último valor aqui, nós temos cinza, que representa 8, amarelo, que é igual a 4, preto, que é igual a 1. Então, é 84 vezes 1, portanto, é 84 ohms. Então, assim a gente vai conseguindo descobrir qual é o valor nominal de cada resistência. Ok? Se a gente tivesse outros valores, vocês iam seguindo essa tabela também. Beleza, então esses aqui são os valores nominais. Como é que eu poderia verificar que realmente são esses valores? A gente pode fazer isso através de um multímetro configurado no modo resistência. Então aqui eu estou mostrando para vocês um multímetro e eu já conectei aqui para realizar a medição de resistência. Nesse caso, o que vocês precisam fazer é colocar os terminais do multímetro em paralelo aos terminais do resistor. Ou é só vocês pegarem, né, o resistor e colocar um fio em cada ponta do resistor. Tá? Assim a gente vai conseguir descobrir qual vai ser a resistência. Lembrando que se vocês forem utilizar um realmente, vocês também precisam fazer essa configuração. Então, no multímetro vai ter as opções ali para realizar a medição de corrente, de tensão, continuidade, né, frequência, às vezes também, e resistência. Então, precisa colocar nesse valor de resistência. Então, basicamente, vai pegar cada um dos terminais e conectar em paralelo aqui com o resistor, tá? Que nem está sendo mostrado aqui. Então, se eu iniciar aqui a simulação, ó, o valor está dando 1 kΩ, que é exatamente o valor que nós encontramos aqui. Tá? E vamos agora testar para as outras configurações também. Esse segundo é para ser 220, tá aí, 220. O terceiro é para ser 10 kΩ. Então, temos aqui 10 kΩ, também está correto. Esse quarto é para ser 56 kΩ. 56 kΩ. O quinto é para ser 4,7 megaohms. Está aqui, 4,7 megaohms. E esse último aqui, ele possui o valor de 84 ohms. Que está aqui, 84. Lembrando que assim, pessoal, isso aqui é uma simulação, então fica fácil, né? Você colocar a leitura aqui do multímetro ser exatamente igual à especificação. Mas, na realidade, não é bem isso que acontece. Tá? Os valores, claro, vão ser próximos, mas não vão ser exatamente iguais, que nem está sendo mostrado aqui. Beleza? Então, isso aqui é em relação à parte de analisar um determinado resistor e descobrir qual é o seu valor de resistência, além de mostrar para vocês como é que vocês devem fazer para realizar a medição de resistência. Um outro ponto bastante interessante é o potenciômetro. Tá? O potenciômetro, deixa eu dar o zoom aqui, ele tem 3 terminais e ele é mais ou menos desse jeitão aqui. Tá? Posteriormente, eu vou fazer um vídeo mostrando isso na realidade. E esse potenciômetro ele é um resistor variável. Deixa eu inicializar aqui, ó. Esse valor aqui, ó, ele é um eixo que você pode ir girando. No caso, eu estou girando aqui com o mouse. E conforme você vai girando, o valor de resistência entre esse e esse terminal e esse vão modificando. Tá? Assim, você tem uma resistência variável. Então, dependendo da posição do eixo que você for modificando aqui, você vai ter um valor distinto do valor da resistência entre 2 desses terminais. No total, é um só. Então, esse potenciômetro aqui possui uma resistência de 5 kΩ. Ou seja, a resistência do primeiro e desse terceiro terminal aqui sempre será igual a 5 kΩ. Certo? Vamos fazer esse teste. Colocar um terminal aqui e o segundo terminal aqui. Então, ó, eu vou fazer a simulação, tá aqui, ó, 5 kΩ. E não importa o quanto eu girar aqui esse eixo, ele vai continuar sendo 5 kΩ. Então, a resistência entre esse primeiro e o terceiro sempre será constante, igual a 5 kΩ, como se fosse um resistor normal. A única diferença, né, a principal diferença é que o terminal do meio, em relação aos outros dois, vai ter uma resistência diferente. Então, só para ilustrar esse valor, eu vou copiar aqui esse resistor, fazer uma cópia dele, esse multímetro, aliás, e vamos medir o valor de resistência do primeiro para o segundo e do segundo para o terceiro ponto. Certo? Deixa eu conectar aqui.
Então, ó, esse primeiro multímetro vai realizar a medição da resistência entre o primeiro e o segundo terminal, e esse outro multímetro vai realizar a medição de resistência do segundo para o terceiro terminal, ok? E vamos agora fazer aqui a simulação. Então, perceba que, deixa eu colocar aqui nessa posição. Com essa posição específica, tá? Mais aqui para o lado esquerdo, eu tenho que entre esses dois terminais, a resistência é 0, mas a resistência desse e esse é 5. E lembre-se, no total sempre vai ser 5. Eu só vou diminuir a proporção. Então, conforme eu vou girando esse eixo, eu diminuo de um, mas aumento de outro, onde a proporção sempre vai ser igual a 5 km. Então, na medida que eu giro esse eixo, deixa eu colocar aqui, ó, eu tenho 2 km nesses dois terminais e 3 nesse outro. E se eu somar os dois, 2 mais 3 é igual a 5, que é o total. Então, o total não muda. O que vai mudar é a proporção. Então, imagine que no meu circuito eu estivesse ligando o primeiro e esse segundo terminal aqui. Nesse momento, eu teria a resistência de 2 km. E eu poderia modificar para colocar a resistência que eu quero. Sempre entre esse valor de 0 até o máximo dele, que é 5 km. Então, nesse ponto, está 3,4. Se eu quisesse 3, modificaria mais um pouco aqui, 3. Se eu quisesse 4, giro o eixo aqui até ficar próximo do 4. E no outro, sempre vai ser complementar. Então, com esse dispositivo aqui, que é chamado de potenciômetro, eu consigo configurar um valor mais preciso, mais exato da minha resistência. Além do que, eu posso, apenas girando esse eixo, configurar diferentes opções da minha resistência. Se fosse apenas utilizando os resistores, se em um momento eu quisesse 4 km, eu teria que utilizar um resistor de 4 km. Se depois eu quisesse um de 3 km, eu teria que tirar aquele resistor e colocar um outro com a especificação de 3 km, e assim sucessivamente. Com o resistor, não. Apenas girando esse eixo eu consigo configurar qualquer valor de resistência. Ok, pessoal? Então, eu acho que nesse vídeo era isso. Apenas apresentar para vocês o funcionamento desses dois instrumentos, né? Dois componentes bem básicos aí da eletricidade. Ok?